Seja bem-vindo ao canal História Pré-ENEM, com as resoluções das questões de História do Brasil dos Enems passados. Na aula passada, a nossa primeira dentro da História do Brasil, resolvemos as questões que abordavam o Brasil Colônia. E essa aula de hoje também será sobre o Brasil Colônia. Abordaremos nessa aula 5 questões, sendo uma de 2014, uma de 2015, outra de 2018 e 2 de 2012. Agora vamos às resoluções. A questão 09 do Caderno Amarelo de 2014 traz um texto de Caldeira sobre a catequese dos índios pelos jesuítas. O índio era o único elemento então disponível para ajudar o colonizador como agricultor, pescador, guia, conhecedor da natureza tropical e, para tudo isso, deveria ser tratado como gente, ter reconhecidas suas inocências e alma na medida do possível. A discussão religiosa e jurídica em torno dos limites da liberdade dos índios se confundiu com uma disputa entre jesuítas e colonos. Os padres se apresentavam como defensores da liberdade, enfrentando a cobiça desenfreada dos colonos. O enunciado vai pedir o seguinte: entre os séculos 16 e 17, os jesuítas buscavam a conversão dos indígenas ao catolicismo. Essa aproximação dos jesuítas em relação ao mundo indígena foi mediada pela o quê? Ou como foi a mediação entre os jesuítas e os índios? Ou seja, a resposta que nós vamos encontrar para essa questão é aquela que vai falar que a aproximação entre os jesuítas e os índios. Nós temos que lembrar que a Igreja Católica na época detinha muito poder, às vezes até mais que os próprios reis. E a catequização foi uma forma que eles encontraram de domar os índios. Como dissera Caminha na sua carta, que a melhor coisa que se poderia obter nas novas terras era salvar esta gente. Eles eram considerados selvagens, já que os mesmos eram muito diferentes dos europeus, desde o vestuário aos costumes. Existiam muitos povos indígenas, com uma grande variedade de idiomas. Entretanto, os índios mais litorâneos eram os tupis, ou aqueles que falavam a língua tupi. E vai ser a língua tupi que os jesuítas vão encontrar para conversar com os demais índios. Comunicação pela língua geral baseada no tupi foi a mediação entre os jesuítas e os índios. Por isso, a resposta que devemos marcar é a letra E. No Caderno Azul de 2012, nós temos a questão 35, que trata sobre o aldeamento dos índios no texto de Noronha. O texto diz o seguinte: a experiência que tenho de lidar com aldeias de diversas nações me tem feito ver que nunca índio fez grande confiança de branco. E, se isto sucede com os que estão já civilizados, como não sucederá o mesmo com esses que ainda estão brutos? O enunciado fala o seguinte: em 1749, ao separar-se de São Paulo, a capitania de Goiás foi governada por Dom Marcos de Noronha, que atendeu às diretrizes da política indigenista pombalina, que incentivava a criação de aldeamentos em função. O questionamento é o seguinte: qual as diretrizes que o Marquês de Pombal fez quando era ministro de Portugal, dentro da sua política para obter a regulamentação dos aldeamentos dos índios? E por que ele fez isso? Essa é a questão a ser respondida. Lembrando o seguinte: no intuito de fortalecer a monarquia portuguesa, a gestão do Marquês de Pombal, representante do despotismo esclarecido em Portugal no século XVIII, significou uma série de reformas no Império Português. Em relação aos indígenas, Pombal tinha interesse de inseri-los na sociedade brasileira para que se transformassem em representantes da sociedade luso-brasileira em localidades de fronteira, alargando o território pertencente a Portugal. Tal medida também tinha como objetivo a diminuição do poder da Companhia de Jesus, que agia como poder autônomo dentro do Estado português. Pombal queria expulsar os jesuítas e também queria manter as fronteiras ou alargar as fronteiras do Brasil. E para isso,
ele necessitava dos índios, mas ele solicitou então que fizesse os aldeamentos. Mas como disse Noronha, nem todos índios eram afetivos ao homem branco. Aqueles que já estavam civilizados, eles mantinham-se um pouco afastados. Imagine aqueles que eram não civilizados. Esse daí é que não queriam mesmo contato com o homem branco. E a resposta vai estar justamente na necessidade de controle dos brancos sobre a população indígena, objetivando sua adaptação às exigências do trabalho regular. Essa era a intenção de Pombal quando solicitou que fizesse os aldeamentos. No Caderno Amarelo de 2015, nós vamos ter a questão 35, que traz um texto de Sérgio Buarque de Holanda. Em sociedade de origem tão nitidamente personalistas como a nossa, é compreensível que o simples vínculo de pessoa a pessoa, independente e até exclusivos de qualquer tendência para a cooperação autêntica entre os indivíduos tenham sido quase sempre os mais decisivos. As agregações e relações pessoais, embora por vezes precárias, e de outro lado, as lutas entre facções, entre famílias, entre regionalismo, faziam dela um todo incoerente e amorfo. O peculiar da vida brasileira parece ter sido, por essa época, uma acentuação singularmente enérgica do afetivo, do irracional, do passional, e uma estagnação ou antes uma atrofia correspondente das qualidades ordenadoras, disciplinadoras, racionalizadoras. O enunciado pede o seguinte: um traço formador da vida pública brasileira expressa-se na segunda análise do historiador na... O que o enunciado vem pedir é justamente o traço formador da sociedade brasileira para esse historiador Sérgio Buarque de Holanda. Qual é esse traço que está implícito dentro do texto? Temos que lembrar que Sérgio Buarque de Holanda é o ícone dos estudos da história no Brasil. Escreveu vários livros sobre história. Ele é um dos melhores historiadores. E utilizaram esse texto dele sobre a característica da sociedade brasileira de prezar pelas mais importâncias privadas pessoais que pelo vínculo e importância coletivas públicas. Ou seja, o autor não sugere uma origem específica para isso, porém nos permite uma grande reflexão acerca do tema. O texto baseia-se na ideia de que as interações humanas, não na construção da cultura brasileira, estão historicamente ligadas a questões pessoais dos agentes históricos. Como traço peculiar cultural, Sérgio Buarque de Holanda enaltece a prevalência, a maior importância dos interesses privados pessoais em detrimento das relações públicas. Isso daí se diz, principalmente dentro do texto, onde ele diz: em sociedade de origem tão nitidamente personalistas como a nossa, as agregações e relações pessoais faziam dela um todo incoerente e amorfo. Peculiar da vida brasileira parece ter sido uma acentuação enérgica do afetivo, do irracional, do passional. Nessa parte do texto nós vamos ver que a resposta está dentro de algum interesse privado. Então temos a letra B que diz prevalência dos interesses privados, ou seja, do pessoal sobre o público. No Caderno Azul de 2012, nós temos a questão 44, que traz um texto do francês Barbinais sobre a miscigenação cultural brasileira em 1717. Próximo da igreja dedicada a São Gonçalo, nos deparamos com uma impressionante multidão que dançava ao som de suas violas. Tão logo viram o vice-rei, cercaram-no e o obrigaram a dançar e pular. Exercício violento e pouco apropriado tanto para sua idade quanto posição. Tivemos nós mesmos que entrar na dança, por bem ou por mal. E não deixou de ser interessante ver numa igreja padres, mulheres, frades, cavaleiros e escravos a dançar e pular misturados e a gritar em plenos pulmão: Viva São Gonçalo do Amarante!
O enunciado pede o seguinte: o viajante francês, ao descrever suas impressões sobre uma festa ocorrida em Salvador em 1717, demonstra dificuldade em entendê-la, porque, como outras manifestações religiosas no período colonial, ela, o que completa essa frase, é a resposta que vamos encontrar. A impressão que o francês tem sobre essa festa popular no Brasil, naquela época, que vai estar todos misturados, coisa que não acontecia na Europa. Lá, a festa, os cavaleiros, as pessoas de uma renda melhor, seriam separados dos demais. Principalmente os escravos não poderiam estar misturados. Como é que isso acontecia? Até o vice-rei, a autoridade máxima dentro da colônia, participou da festa, brincou dentro da festa, quando ele foi obrigado a dançar e pular. Ele, o próprio francês, juntamente com as demais pessoas que estavam na comitiva, tiveram que dançar, seja por bem ou por mal. Essa curiosidade é que faz com que o francês fique indignado. Como é que isso pode acontecer aqui? E a resposta está basicamente assim: por mais que pareça algo contrariado ao sentido exploratório do Brasil colônia, as devoções e manifestações religiosas tinham por muitas vezes um caráter interativo e popular entre as pessoas. Isso evidencia o sincretismo religioso e deixa claro a intenção da inserção de novos fiéis por parte da Igreja Católica, o que vai demonstrar ser para o francês como uma devoção compartilhada entre os segmentos sociais. O francês vai afirmar nesse texto que o sentido comunitário da partilha da devoção, a devoção a um santo, faz com que todos partilhem dessa devoção, sentido comunitário, já que o vice-rei, que é a autoridade máxima, e os escravos estavam dançando junto. A questão 54 do Caderno Azul de 2018 traz dois textos. O texto 1 fala o seguinte: e, pois, quem outra coisa nessa parte me não posso vingar do demônio, admoesto da parte da cruz de Jesus Cristo, a todos que este lugar lerem, que deem a esta terra o nome que com tanta solenidade lhe foi posto, sob pena de uma mesma cruz que nos há de ser mostrada no dia final, os acusar de mais devotos do pau-brasil que dela. O texto 2 diz o seguinte: e deste modo, se não os povoadores, os quais, por mais arraigados que na terra estejam e mais ricos que sejam, tudo pretendem levar a Portugal. E se as fazendas e bens que possuem souberem falar, também lhes haverá de ensinar a dizer como os papagaios, aos quais a primeira coisa que ensinam o papagaio real para Portugal, porque tudo querem para lá. O enunciado diz o seguinte: as críticas desses dois cronistas ao processo de colonização portuguesa na América estavam relacionadas a... Entre as alternativas, nós temos que ver, está expresso no texto que os cronistas portugueses criticavam a expropriação das riquezas locais. Isso pode ser percebido em trechos como mais devotos do que pau-brasil do que dela, e por tudo querem para lá. Questões duvidosas, uma vez que a expropriação de riquezas não era uma preocupação da época. O primeiro texto, inclusive, faz uma crítica ao caráter religioso não material. Os cronistas ressaltam o caráter exploratório do esforço colonial português, associando inclusive a ganância portuguesa com uma postura anticristã. Adoram mais ao pau-brasil que a cruz. Reafirmam essa ideia ao dizer que os portugueses pretendem levar para Portugal tudo que há aqui. Não há referência ao uso da mão de obra escrava, coisa contra a qual os colonos não se colocavam, e nem sobre a questão indígena. A preocupação ambiental não era, à época, também comum. Com isso daí, a referência aos textos é justamente sobre a exploração de produtos brasileiros que eram expropriados, mesmo que a expropriação implique a noção de que alguém estava sendo explorado, e o que não corresponde com a exatidão da relação dos indígenas, pois como a natureza em que viviam, mas o texto critica a expropriação das riquezas coloniais, então devemos marcar a letra E
que é a que mais se aproxima dentro da crítica de 2 textos. Bem, galera, chegamos ao fim de mais uma aula de História do Brasil. Na próxima aula de História do Brasil, abordaremos as questões que falam sobre o primeiro reinado e a regência. Agora vamos ficar com Deus e até a próxima aula.